E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a divisão de polinômios, né? A gente viu o primeiro método, que é o método da chave, né? Assim chamado, método da chave. E agora a gente vai ver um outro método, que é chamado dispositivo de Brio-Ruffini, né? Esse dispositivo, ele vai fazer com que a gente divida polinômios, porém, a gente só vai conseguir fazer esse método se o divisor for de primeiro grau, ou seja, ele não resolve todas as divisões. Se o divisor for de primeiro grau, sim, eu posso aplicar esse dispositivo de Brio-Ruffini. E se não for de primeiro grau, aí eu vou ter que fazer o método da chave, né? Ou outro método que a gente vai ver depois aí. Então, só para a gente relembrar aqui, isso aqui foi até um exemplo lá atrás, se você voltar lá, você vai pegar e vai achar essa divisão feita lá. Mas eu vou fazer aqui novamente, né? Então, ó, x4 menos 1, pelo método da chave que a gente fez lá, ó, dividido por x menos 1. Então, isso aqui deu, vamos lembrar lá, ó, termo que define o grau, pelo termo que define o grau, dá x3, multiplica sinal contrário. Então, x4 vem para cá menos x3 vem para cá mais x3. Cancelou, então isso aqui ficou x3 menos 1, grau 3 continua, mais dividido por mais dá mais, x3 por x dá x2. Multiplica e vem com o sinal contrário, então vai ficar menos x3, aqui dá menos x2, vem para cá mais x2, ok? Cancelou, isso aqui ficou x2 menos 1, x2 dividido por x mais dividido por mais dá mais, x2 por x dá x, esse vezes esse dá x2, vem para cá menos x2, x vezes menos 1 dá menos x, vem para cá mais x. Sobrando aqui, então, x menos 1, grau 1 continua, x dividido por x dá mais, né? Mais dividido por mais dá mais 1, e 1 vezes x dá x, vem para cá menos x, 1 vezes menos 1 dá menos 1, vem para cá mais 1, obtendo aqui resto 0, ok? Então, isso aqui foi o que a gente fez anteriormente aí. O dispositivo de Brio-Ruffini, ele é uma forma, então, da gente fazer essa divisão, ou seja, da gente achar aqui o quociente e achar o resto da divisão, e o divisor ele tem que ser de primeiro grau, ok? Não pode esquecer disso. O divisor tem que ser de primeiro grau, senão não dá para fazer esse dispositivo de Brio-Ruffini, ok? Então vamos lá. Como que vai ser feito esse dispositivo? Eu estou tampando aqui porque o primeiro exemplo eu vou fazer para não aparecer a resolução aqui, né? Eu vou pegar esse polinômio que eu quero dividir e vou colocar ele completo e ordenado. Aqui eu vou fazer com calma, mas depois a gente vai já mais direto. Então, x4, 1, x4. Não tem x3, então vou completar com 0. Não tem x2, vou completar. Não tem x e tem número, que é o menos 1. Tudo bem? Então, esse polinômio é o que eu quero dividir. O que eu vou fazer? O que o Brio-Ruffini fez, né? Ele pegou esses coeficientes, né, e colocou num dispositivo, né? Esse dispositivo é uma forma de uma cruz, assim, mais ou menos. E ele colocou esses coeficientes nessa parte aqui, ó. 1, 0, 0, 0, menos 1. Então, esse é o dispositivo que ele inventou para fazer essa divisão. Tudo bem? Eu quero dividir esse polinômio aqui pelo polinômio x menos 1, certo? E aí, ele pegou a raiz desse polinômio aqui. E aí, lembrando, o que é raiz de um polinômio, né? Eu igualo a 0 e acho o valor. Isso é a raiz, ou seja, é o x que torna aquela expressão nula. Por isso que a gente chamava também lá no primeiro ano de raiz ou zero de uma função, né? Então, a raiz aqui é 1. Então, essa raiz, ele colocou essa raiz aqui. Então, aqui é a raiz 1. E aí, ele percebeu que esse dispositivo, para chegar naqueles resultados do método da chave lá, né, já se sabia o método da chave, ele fez a seguinte
o seguinte raciocínio, sempre. Eu vou pegar esse primeiro número que está aqui, nesse exemplo é 1, mas poderia ser qualquer, porque poderia ser qualquer polinômio aqui. Ele repetiu esse primeiro número. Então, eu vou repetir esse número aqui. E aí, agora, ele pegou esse valor vezes esse valor, que é a raiz, e somou no próximo número. E o resultado pôs embaixo. Então, 1 vezes 1, 1, mais 0, continuou 1. Da mesma forma, ele foi continuando esse raciocínio. Então, eu vou pegar esse valor aqui, não vou ficar fazendo essas setas, não. Estou fazendo aqui só porque eu estou mostrando para vocês. Vou multiplicar e vou somar no próximo. Então, ficou 1 vezes 1, 1, mais 0, 1 também. Ok? De novo, vou fazer aqui só nesse exemplo, hein? Essas setas aqui, senão vai ficar muita bagunça. 1 vezes 1, mais 0, que também deu 1. Tá dando 1 por tudo coincidência, tá? Mas pode dar qualquer valor. E por último aqui, eu tenho esse 1 vezes 1, certo? Mais esse menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Então, ele percebeu que esse resultado aqui era quociente resto. Como assim? Então, ele analisou e viu o seguinte. Se eu estou dividindo um polinômio de quarto grau por um de primeiro, o meu resultado vai ser de que grau? Se eu estou dividindo de quarto por primeiro grau, vai ser de terceiro grau. Então, ele pegou esses resultados e começou a escrever um polinômio de terceiro grau. Então, olha só. 1 de terceiro grau é x3. Passou para o próximo. Mais, porque aqui é mais, né? Mais 1. Mais 1, e foi reduzindo o grau. x2, mais, porque aqui é mais também, 1x, mais 1. Ou seja, aqui me deu o polinômio de terceiro grau que a gente viu que era o quociente. A gente vai comparar ali na resolução, já já. E esse último número, então, que sobrou aqui, e ele viu que coincidia sempre com o resto. Então, olha que interessante, ele achou o quociente e achou o resto dessa divisão. Então, vamos comparar aqui no nosso exemplo que a gente fez ali, né? Vamos comparar aqui com a resolução aqui que a gente fez. Então, aqui é o dispositivo de Breuer-Ruffini e aqui o método da chave. E realmente, olha lá, bateu. Aqui era o polinômio de terceiro grau, 1x3, 1x2, 1x e 1. E esse cara aqui é o resto. E realmente, pelo método da chave, esses valores realmente são esses os mesmos aí. É claro que, novamente, vamos destacar isso aqui, só serve essa divisão, esse tipo de dispositivo, quando o divisor for de primeiro grau. Então, esse exemplo aqui, ó, esse também é um exemplo que a gente fez anteriormente aí, então peguem lá, dê uma olhada na resolução do método da chave, só para você verificar que vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou pegar o quê? Esse polinômio está completo. x4, x3, x2, x1 e número. Está completo, está ordenado. Então, eu vou tirar os coeficientes desse polinômio. Então, está aqui os coeficientes desse polinômio. E vou dividir por x mais 1. Então, eu vou ter que pegar a raiz desse polinômio. Raiz é igual a 0. Quando eu igualo isso a 0, vai dar menos 1. E eu coloco essa raiz aqui no dispositivo. Ok? E aí, o que eu faço? Eu repito o primeiro e vou fazer aquela conta. Esse vezes esse mais o próximo. Então, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Coloca embaixo. Agora, menos 1, continua vou fazer a multiplicação e soma, né? Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais menos 4, 1 mais menos 4, menos 3. Multiplica e soma. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 mais menos 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, se eu estou dividindo um polinômio de quarto grau por um de primeiro, vai dar de terceiro grau. Então, esse cara aqui é o que tem x3, esse que tem o x2, x1 e número. Opa, então isso aqui é o quociente. E sempre esse último que sobra é o resto dessa divisão. Ok? Então, esse é o dispositivo de Breuer-Ruffini, certo?
O próximo exemplo a gente tem aqui, que foi aquele que a gente fez também anteriormente aí, e se você reparar lá, dá uma olhada lá nesse exemplo, e olha o resultado lá. Eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, porque aí eu já vou colocar aqui para você o método da chave para a gente comparar o que vai acontecer nesse exemplo aqui, ok? Então, no próximo vídeo, muita atenção nesse exemplo aqui, dá uma olhadinha lá atrás desse exemplo que já foi feito, tá? Anote aí o resultado disso aqui pelo método da chave, hein? Então, no próximo vídeo, a gente continua nessa letra C. Um grande abraço aí.